Boa noite, todo mundo que está voltando aí para a nossa segunda parte da live com Marcos Ribeiro dos Santos. Uma live que não é só uma live, é uma aula sobre uma concepção de vida aí com os cavalos. Espero que vocês estejam gostando. Se estiverem gostando, manda o feedback aí, comentem, curtam, manda coraçãozinho para que a gente saiba que vocês estão gostando aí do tema abordado aqui na nossa live aí com Marcos Ribeiro dos Santos. Vitor Paraíba, galera do Moído aí presente, Guilherme Rio de Janeiro, tamo junto, meu querido. William Ferreira, Paulinha, vamos nessa, esperar Marquinhos voltar aí. Assim que ele entrar, a gente volta. Renatinho dos Santos aí presente também. Israel, Martim, tudo em ordem? Bora, Rosita, todo mundo voltando aí devagarzinho. A gente agora tá passando, para quem tá entrando agora, a gente tá iniciando a nossa segunda parte da live com o cavaleiro Marcos Ribeiro dos Santos. Ele que agora vai falar um pouco sobre o Galant de Lalanne, esse cavalo que sem dúvida nenhuma foi um divisor de águas na vida do Marquinhos, né? E vamos falar um pouquinho mais aí no final. Algumas perguntas que vocês tiverem para fazer ao Marquinhos, manda aqui embaixo na interrogação, ó. Manda embaixo aí que no final eu vou fazer as perguntas. E por favor, todo mundo que esteja agora me escutando, aperta aqui na setinha e manda para 5 pessoas, para que mais pessoas possam estar aqui com a gente, escutando essa aula sobre cavalo, sobre hipismo, aqui com Marcos Ribeiro dos Santos. Diana Martins tá na área, então agora é a hora, hein, Diana, para a gente falar do Galant. Sérgio Marins, vamos pro Boteco, Sérgio Marins. Boteco Sérgio Marins foi uma das melhores lives que eu fiz até hoje. Muito bacana. Cadê o Marquinhos? Marquinhos acho que foi no banheiro, não entrou até agora. Aí ele já tá aí, ó, na área. Vamos lá, chamar ele aqui. Vamos nessa. Vamos aí. Bora! Simbora, Marquinhos. Chegamos. Marquinhos, Vamos de Galant. Antes de a gente iniciar o Galant, porque muitas pessoas ainda não voltaram, né? Eu queria que você falasse como é que tá a pandemia aí, a sua rotina com essa pandemia. Mudou alguma coisa ou já voltou ao quase normal? Como é que tá? Yuri, eu vou te dizer que assim, a minha rotina, a não ser as competições, ela não mudou em nada. A escola de equitação, ela, de 90 alunos no início da pandemia, eu caí para 30, que se mantiveram matriculados e deixaram de frequentar. Só que passou 2 semanas, eu moro, a fazenda onde eu tenho a hípica, ela é no fundo do Alphaville de São José dos Campos. Um bairro novo que está começando a ter bastante movimento agora. E as pessoas não aguentavam mais ficar em casa e começavam a botar as crianças no carro e saíam passeando e caíam dentro da fazenda. E eu não parei de dar aula. Daí as pessoas se informavam e tudo, marcavam aula, e eu tive 35 matrículas durante o período Covid. E agora, quando as pessoas retornaram, os antigos, eu estou hoje com 110 alunos. Então, eu tive um aumento grande durante esse período. Então, para mim, de certa forma, foi importante. E não mudou minha rotina e não tive problemas financeiros, porque eu tenho uma equipe grande. Com certeza. Então, estou passando por ela super bem, tomando todas as precauções, sim, inclusive, né, para não tomar multa também, nem muita coisa eu acredito e tudo, mas todo mundo trabalhando de máscara, tem álcool gel para todo mundo lá, os alunos durante um período não ficavam, só vinham, tinham aula e iam embora, mas hoje já está mais normal, já está normalizando, todo mundo já está de volta. E a nossa atividade, e eu tive essa informação que, em geral, as escolas de equitação tiveram um ganho grande, porque as pessoas vão buscar alternativas
de atividades ao ar livre, que, né, Isso. que não, e acabou que a gente está sendo bem requisitado. Excelente. Marquinhos, antes de a gente falar do Galã aqui, eu queria só dar uma informação sobre os Pistinhas lá de São Paulo, que a gente fez uma arrecadação para eles, que eles estão sem Sim. prova, e eles vivem disso, das provas, das diárias. Eles estão aqui assistindo o Loló e o Júnior. Para quem quiser doar, galera, tem no meu Instagram, né? Ou então pergunta a mim, que eu vou mandar a conta, para a gente poder doar, né? Eles que ajudam tanto a gente nas pistas, a gente fazer a nossa boa ação agora e ajudar eles e as famílias deles que estão passando necessidade financeira, já que estão sem trabalho por causa das provas. Mas, graças a Deus, acho que mês que vem as provas retornam e eles vão poder trabalhar e eles estão, assim, eles falam comigo sempre, estão doidos para trabalhar mesmo, para servir a gente, servir os cavalos. Então, eles merecem toda a arrecadação. A gente fez uma arrecadação aí maravilhosa para a Tereza e para eles, mais de 20 mil reais aí no total, né, juntando todas as arrecadações. E estou muito feliz de poder fazer parte disso aí. Mas quem puder continuar ajudando, vamos lá e ajudar, tá bom? Marquinhos, vamos falar agora do grande tema, eu acho que um dos grandes temas da live, que é sobre o Galã de Lalan. Ele foi um divisor de água na sua vida. Queria que você contasse como ele chegou na sua vida, quais eram os problemas que ele tinha, como é que você viu que ele era um grande campeão. Agora é com você. Muito bom. Bom, antes de começar, eu queria fazer um agradecimento à família Mesquita, que são os proprietários do Galã e de outros cavalos que eles mantêm até hoje aqui comigo. O Antônio, a Leila, a Nila e a Diana, principalmente, né, que é quem compartilhou o Galã comigo tanto tempo e foi minha aluna durante o período. Então, assim, eu sou realmente grato a eles, porque eles foram de uma fidelidade e de uma compaixão que me admira. Bom, o Galã chegou em 2002, quando eu fui para a Bahia. No final do ano, o Antônio me ofereceu, dizendo que tinha um cavalo, que era muito bom, mas que tinha dado problema. E estava, na época, com o Paulinho, lá em BH. Porque durante uma clínica no CEPEL, na época quem estava na Bahia era o Rodrigo Campos, Sim. de BH. E o Rodrigo foi numa clínica no CEPEL com ele e ele deu um tombo no Rodrigo, aí o Cabral montou, deu 2 tombos no Cabral, aí não sei se mais, o Bernardo acho que montou, deu um tombo no Bernardo, isso no meio da clínica, né? Ô, Você Marcos, imagina. só para o pessoal entender, ele dava o tombo de que forma? Então, deixa eu Certo, certo, vou você vai chegar falar. nesse, porque isso foi um ponto importante. Certo, Não, perfeito. a notícia que eu tive foi essa, dessa clínica. E eu vi o filme, na época era videocassete, eu até pedi para a Diana tentar recuperar isso, né, Dica? Mas provavelmente isso não tem mais como recuperar, porque era aquelas fitas de Sim. videocassete. E ele mostra lá o tombo do, do Rodrigo, o tombo do Cabral, e a molecada toda com chicote de guia nas beiras da pista e fazendo uma barulheira. E aí o Paulinho monta nele e consegue ficar nele, fazer ele andar e tudo, e ficou com o Paulinho daí, resolveram deixar com o Paulinho, e o Paulinho foi fazendo a coisa ali, às vezes ia bem, às vezes ia mal, mas chegou a ser campeão mineiro de sênior com o Galão, o Ô, Paulinho. Marquinhos, o Tim Maia tá dizendo que tem esse vídeo, hein? O Tim Maia tá aqui assistindo a Sim. gente e ele disse que tem esse Nossa, vídeo aqui. então, por isso que é bom essas lives, tá bem? Tim Maia, eu gostaria de ter esse vídeo aí. Se puder, a gente se fala depois. Mas, enfim, eu vi esse vídeo e fiquei assim muito chocado com a forma como ele foi tratado, né? Como expuseram ele ali e tudo. Mas, enfim, ele ficou lá com o Paulinho. E quando eu fui para a Bahia,
O Mesquita me ofereceu, eu falei que gostaria de experimentar, sim, e ele mandou o cavalo para a Bahia de volta. E aí que vem. Bom, eu estudei bastante a forma como ele derrubava, que era de uma forma comum, sempre era da mesma forma, em que era meio ridículo até, porque ele, no lugar parado, ele se levantava à frente e metia o pé, tipo uma cabriola, assim, sabe? Sim. E normalmente os cavaleiros levantavam o chicote para bater, para fazer ele andar para frente. E a hora que o cavaleiro levantava o chicote, ele fazia o movimento de novo, e a hora que ele batia no chão, que ele sentia que o cavaleiro estava desequilibrado, ele puxava para trás. Ele dava 2, 3 passos para trás assim, e o cavaleiro caía que nem uma banana. Que nem uma banana mesmo. O Cabral deve, não sei se o Cabral está aí, ele que me falou, ele caiu 2 vezes do mesmo jeito. Enfim, eu falei, bom, eu não vou fazer igual a todo mundo. Alguma coisa eu tenho que fazer diferente. Agressão, eu sou fraco para fazer isso, não ia fazer de forma alguma. Então eu pensei, falei, bom, eu vou ficar imóvel, quieto, tirar a bunda da sela e... Mas ok, ele chegou e eu montei nele e fiz um treininho um dia espetacular, um controle bárbaro, não fez nada. E fiz um outro treino, 1,40 m ali, e ele espetacular. Eu falei, nossa senhora, nunca montei um cavalo assim, dessa forma. Aí até que um dia eu fui fazer um treino à noite, lá no Ecos, e nós colocamos o rio. Foi a primeira vez que eu coloquei o rio, não sabia se ele tinha problema ou não. Foi onde eu virei para o rio, ele parou e aí começou. Começou a dar coice, dar um medinho, porque ele era forte demais, mas seguiu o que eu tinha planejado ali, me botei na crina ali e ele dando coice, não saía do lugar, e dando coice, não saía do lugar. Eu falei, bom, perguntei para a turma se a luz podia ficar acesa. Falei, eu só saio daqui a hora que ele for para frente. E fiquei ali uns 5 minutos e ele dando coice e eu ali quieto, até que um momento ele parou, levantou as 2 orelhas assim, saiu galopando e passou o rio. Falei, bom, vira o rio de lado. Fui, fiz a mesma coisa. Ele ficou mais uns 2 minutos ali dando coice do outro lado. Passou. Aí voltou do outro lado e, enfim, até a hora que ele passou sem problema nenhum, eu fui embora para casa. Falei, bom, alguma coisa diferente já aconteceu, entendeu? Mas, muita pretensão, né? Fomos para o concurso. Aí que eu descobri, o grande problema dele quando você ia na prova é que a hora que batia o sino, ele começava a dar coice dessa forma e não saía do lugar. Se você conseguisse passar o número 1, acabava o problema, ele se botava sério e fazia até o final. Aí não teve muito jeito. Eu fui para uma prova ali no Vanguarda, ali perto do Ecos, e ele empacou e eu não consegui ele chegar na bandeirinha, e aí não tem o que você fazer. Sim. Aí eu vim descobrir, através do Pistinha lá do Ecos, o grande motor. Motor, tá lá até hoje. Na verdade, o Rodrigo não me falou nada, até queria perguntar para ele, mas o motor me falou que a primeira vez que ele deu problema foi quando ele tinha 7 anos de idade, que o Rodrigo foi saltar uma prova, ele entrou na pista, ele deu coice e derrubou o Rodrigo tinha problema no ombro, de sair do lugar. Aí o Rodrigo ficou ai, 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 pegou ele, saiu da pista e encerrou o serviço. A partir desse dia, ele pegou essa coisa, sabe?
E aí eu vim saber pelo motor, na época não existia boleteira de pressão, sabe? Existia eles botavam uns rebites por dentro da boleteira, em que pegava, incomodava um pouco ali e fazia o cavalo abrir o pé. Não era permitido, mas na época ninguém olhava nada e o galã sempre teve um pé para dentro, assim, né? Até chamo ele de hipopótamo voador, porque não é nada clássico. Mas ele sempre teve. E parece que o Rodrigo foi experimentar nesse dia, botar a boleteira nele. E aí ele se aborreceu. E aí ele derrubou o Rodrigo, e aí causou todo esse problema. E aí ele começou a descobrir a forma de derrubar as pessoas, e as pessoas começaram a ficar com mais raiva dele, e aí vira um ciclo, né? O Pedro Paulo mesmo me disse uma vez que quando ele já tinha toda essa fama, que desceu do caminhão lá no CEPEL, ele montou e já saiu batendo, porque ele acha que ele já sabia por que estava apanhando. Então, assim, ele passou a ser tratado como um cavalo mau, como um cavalo, né? Eu tenho essa impressão. Aí não teve muito jeito. Quem me ajudou bastante nesse processo de recuperação do galã, que aí já não era mais no dia a dia, porque no dia a dia nós já tínhamos feito uma relação ali que ele estava confortável e ele não dava mais problema, mas ele ia para a competição, ele tinha um remember ali e ele sabia que ele encerrava o serviço e eu não tinha outra opção a não ser entrar dentro da cabeça dele, né? E aí o Léo, veterinário lá da Bahia, DJ, o DJ, velho DJ, Léo Ceará. me fez uma formulazinha lá de tranquilizantes, tinha uns 5 medicamentos lá, ele nunca falou muito bem o que era, mas eu comecei a levar nas provas pequenas ali e, e usar o medicamento e ele entrar completamente relaxado, e entrava mesmo, entrava que nem sabia que estava entrando na pista. Saía da pista com 2 faltas, e o salto ficava um pouco frouxo e tudo. Mas daí ele fazia esse percurso com o medicamento, foi daí que eu comecei essa história de ele é morto de fome, né, o gordinho. Então eu sei que ele gosta muito das. Eu terminava a pista e, puta, já dava ou era uma balinha, ou era uma cenoura que eu levava no bolso, e ele aí começou a terminar o percurso, a hora que ele via eu mexendo no bolso, ele já parava e virava para trás. Ficou até uma marca dele, assim, para pegar. E daí saía ao passo, tranquilo e relaxado. Putz, eu fiz 1, 2, 3, entrei naquele circuito norte-nordeste ali, fiz umas 2 com medicamento, vim baixando o medicamento, e nesse processo de sempre feliz com ele, sempre, cara, ele virou um parceiro assim que não tem igual, entendeu? O Marquinhos, Ele, conta também dos passeios na praia, que ele pegava o coco. então, daí ele, e, eu nesse processo, eu ia para praia com ele todo sábado, né? Porque por causa do negócio do rio e tudo, dele ser encanado com o rio, eu saía do Eco cedinho, 6 horas da manhã, para não ter gente na praia e tudo, e dá o quê? 1,5 km, 2 km no asfalto, ônibus e tudo, e ele não se importava com nada, ele pegava o rumo da praia, ia para a praia. Chegando na praia, a gente andava um pouquinho na areia e depois entrava no mar e ficava ali, caminhando no mar com a água até o peito e tudo, e voltava. E ele passou a gostar muito disso. Tanto é que você montava ele na cocheira, para ele apontar para a pista era uma dificuldade, porque a primeira coisa que fazia, ele virava para o portão para sair, para ir para a praia. E aí sofria um pouco ali e acabava indo para a pista. Todo sábado um dia fui com aí ele era diferente, ele é diferente, ele está aqui comigo, né? Ele é diferente numa questão de percepção, assim, sabe?
Ele tem algumas características, algumas passagens que nos dá um pouquinho essa visão da diferença de percepção. Por exemplo, um dia foi para a praia eu e o João Coelho. O João montado no cavalo dele, não lembro o nome do cavalo dele, e eu no galã. E chegamos na praia, viramos e fomos andando na areia para chegar no lugar onde a gente entrava na água. E vindo do lado ao contrário, vinha um rapaz com um pitbull e o pitbull com o coco na boca, né? E cruzou com a gente assim, a gente passando para lá, ele passando para cá, e o galã ficou olhando para ele. Ele passou para trás, o galã virou o pescoço, aí quando ele acabou de passar, o galã virou para frente. Aí ele olhou lá, tinha um coco no chão lá na frente, eu de rédea solta, assim, ao passo. Ele foi até o coco, pegou o coco e saiu andando com o coco na boca, sem brincadeira. Tá o João Coelho para não me deixar mentir. Foi muito engraçado, foi muito... Ele tinha, por exemplo, umas coisas de... Quando, principalmente ele mais velho e tudo, você no paddock... antes de você entrar na pista, você encostava no paddock assim, ele parava imóvel, com as duas orelhas duras e observava o percurso inteirinho do cara que estava saltando, o cavalo que estava saltando anterior. Ele não se movimentava, ele ficava ligado no cavalo. Entrava na pista e cumpria com precisão, sabe? Ele tinha algumas coisas assim bem diferentes que eu digo que eu acho que tem poucos cavalos craques nesse aspecto de fazer a leitura para o salto. A gente se sente craque, sabe como é? Porque não existe nunca o erro. Porque o cavalo faz a leitura, você vem galopando por um salto de uma distância grande, sem preocupação nenhuma, o cavalo levanta a orelha e ele toma atitude do que fazer para aproximação. A Diana ganhou um Chuim último, antes da gente aposentar ele, ela ganhou o mini grande prêmio do Chuim com ele, sem montar ele. Ela não montava ele ficava comigo e quando tinha o Chuim eu levava para ela saltar. E ela ganhou a prova do mini grande prêmio, eu falando para ela assim, Diana, vira e vai. E foi exatamente o que ela fez. E ele faz a leitura do salto de uma forma que eu jamais vi um cavalo fazer. E eu busco nos cavalos um pouco isso na formação deles hoje em função do galã. Você permitir que os cavalos façam a leitura do salto, sabe? Isso não é uma coisa... Não é todo cavalo que você consegue, mas você tem que dar oportunidade para ele aprender a fazer a leitura da aproximação do salto. E não deixar tudo dependendo do cavaleiro. Ô Marquinhos, então bota o óculos aí que eu tenho um vídeo agora para esse momento. Vamos lá. Boa noite a todos. Vim aqui hoje falar do Marquinhos do Galã. Ele que comprou o desafio de montar Galã e conseguiu transformar esse cavalo num grande atleta. Cavalo esse que nunca deixou dúvida da sua qualidade, mas que precisava de um Marquinhos na vida dele para o transformar no grande atleta que ele foi. Marquinhos, com sua tranquilidade e calma, conseguiu realmente cumprir todos os desafios com esse cavalo, inclusive de me fazer montar ele. Eu que nunca acreditei que eu fosse capaz de montar esse cavalo, consegui montar e ser campeã brasileira com ele, graças a Marquinhos. Então, Marquinhos, eu só tenho a te agradecer por tanto sempre. Principalmente pelo amor que você tem a meu cavalo e por cuidar tão bem dele. Muito obrigado mesmo. Um beijo. É isso aí, Marquinhos. Isso não tem preço, né? É isso mesmo, né? Dica. E a dica eu falo muito pouco com ela. A Diana entrou para cria, né? Saiu da... Tá no terceiro filho já. E eu soube que vai querer 5. Então, assim...
A gente se fala pouco, mas a gente tem uma relação até hoje muito próxima, porque não só o Galã, que nos uniu bastante, mas a gente segue com uma parceria num filho do Galã que eu tenho aqui, uns 5 anos, que é meu e dela, e que é espetacular também. Vai ser um cavalo importante. E eu tenho uma égua, o Galã está com 26 anos, está aqui comigo. Mas eu tenho uma égua que ela saltou que chama Baitia Puan, que está com 33 anos, que é deles, eles estão ali, eles bancam ali, e tá ruim, ela não morre nunca, cara. Eu tenho um desse aqui, o Colibri, de Rose, que Não, era de Anusca e tudo. Você lembra dele? que coisa, né? Como os cavalos estão indo longe, né? Eu Sim. tenho visto muitos cavalos próximo dos 40, assim. Excelente. Marquinhos, e vamos falar um pouquinho das suas conquistas com o Galã. Vocês chegaram longe, falando também em relação a conquistas, né? Vitórias dentro da pista. Quais foram, assim, os campeonatos mais marcantes? Você e ele aí. Galã, depois que a coisa entrou nos eixos, em 2005, eu fiz daí bons Serrimar nele, ganhei grande prêmio do Serrimar. Mas a primeira vez que eu fui para uma prova realmente importante, assim, grande com ele, foi em Belo Horizonte, uma que na época do Marcos Valério ainda, que ele fez uma prova bem importante lá. O Gui estava armando, inclusive. Eu lembro bem que o Gui até falou para mim, mano, você vai saltar o grande prêmio mesmo? Falei, porra, animador, hein, Gui? Mas realmente, eu estava ali no norte e nordeste, né, que é 1,30 m e tudo, Sim. e falei, bom, agora tem que ver se vai ou se não vai. Fui me aventurar lá no grande prêmio do... Primeiro dia andou bem na pista de grama do Cepel. Primeiro dia andou bem, segundo dia, o grande prêmio, eu peguei uma falta. No último obstáculo, porque me emocionei. Porque realmente estava grande, era um grande prêmio respeitoso. E primeira vez, a hora que eu cheguei no último, uma paralela um pouquinho em curva, eu falei, puta, vou fazer 0. A hora que vem esse pensamento, ferrou, né? Deixei ele escapar um pouquinho, entrou um lance mais, pegou uma falta, mas a partir desse dia eu falei, putz, eu vou conseguir chegar. Tinha uma dúvida, sim, porque eu estava montando o cavalo um pouquinho por cima, sem agredir ele, nem nada. Pedro Paulo ainda falava, putz, mas na grande você não vai conseguir montar assim. Então eu tinha uma duvidazinha e tudo, mas naquele dia eu tive a certeza. Falei, não, eu vou. E daí eu sentei com o Antônio e fiz um projeto com ele ambicioso, pretensioso, que era vim embora para São Paulo com o Galã para poder tentar a vaga para o Pan-Americano. Aí eu lembro bem que ele me falou, ok, você faz isso e depois bota a Diana saltando ele 1,30 m? Falei, faço. E vim na cara e na coragem. Né? Daí que eu voltei para São José, fiquei um tempo no Aras, não sei o quê. Isso em 2005. O Campeonato Brasileiro foi em 2006. Aí eu fui para Porto... Não, o Campeonato Brasileiro era no final do ano, tinha seletiva, a primeira seletiva era no Rio, no Internacional do Rio, alguma coisa assim, e era o Grande Prêmio do Rio e as 3 provas de Porto Alegre, se não me engano. Os 4 percursos de Porto Alegre, né? Que eram um de caça, 2 idênticos e 2 distintos no último dia. Esse era a seletiva e você tinha um handicap, um índice ali, acho que de 24 pontos nesses 5 percursos, se não me engano. Eu fui para o Rio, fiz 2 faltas.
O Galan nunca conseguiu passar o rio do Rio de Janeiro. Nunca, nunca. Ele não teve, não, acabou o problema de refúgio dele, ele nunca mais refugou no Rio, mas ele tinha uma preguiça de passar rio, sabe? E o do Rio de Janeiro não tinha jeito, ele pisava sempre. Fiz 2 faltas lá e fui para Porto Alegre. Ele estava numa forma incrível naquela época. Chegou em Porto Alegre, o Rodrigo Lima até me falou, seu cavalo ganhou o campeonato na inspeção veterinária, porque realmente ele estava lindo. Aí eu terminei o Campeonato Brasileiro com uma falta no segundo percurso do último dia, na largura de um Oxford Smith. Ele pegou uma falta. Então eu terminei o campeonato com 4 pontos, fui campeão. Rodrigo Sarmento, se não me engano, foi vice. E ganhei a seletiva, porque eu terminei com 12 pontos, depois terminou o Rodrigo. Mas isso tudo, assim, um pouquinho no susto, sabe? Eu não estava muito focado, só no último dia do Campeonato Brasileiro que me caiu a ficha assim, falei, caramba, eu estou ganhando o campeonato, foi o Campeonato Brasileiro com recorde de inscrição, tinham 32 cavaleiros, estava todo mundo atrás dessa seletiva, todo mundo. E cheguei no último dia e falei, caramba, estou 0. E vou ganhar a seletiva. E aí aconteceu, eu ganhei a seletiva. Tinha como projeto os 2 primeiros irem para a Europa, se juntarem à turma de lá para poder fazer a última seleção lá, né? Pô, me animei, né? Falei, bom, tô dentro. Só que nesse ano teve eleição da Confederação. Logo depois do Campeonato Brasileiro, eu acho que era o Tomás que estava, entrou o Maurício, não lembro direito. Mas, enfim, o presidente que entrou era a oposição e mudou todas as regras. Aí cancelou tudo e resolveu fazer outras seletivas no início do ano. Nesse meio tempo, eu deixei o Galan de férias, não sabia o que ia acontecer, não sabia se ia saltar, se ia para a Europa, se não ia, e perdi a forma dele. Eles resolveram fazer a primeira seletiva em março, na Hípica Paulista, num piso onde eles tinham acabado de fazer, que não sabia se estava bom ou se não estava bom, e não estava bom, tanto é que trocaram logo em seguida, com o Palácios armando um percurso, um segundo dia, porque eu nem fui para o terceiro dia, um segundo dia que eu nunca imaginei que existisse, de alto, de um triplo que eu dei graças a Deus que ele não entrou naquele triplo. Enfim, ele me deu um refúgio no número 2, que ele estava gordo, já não estava aguentando. Primeiro dia ele se aplicou, fez 3 faltas, coisa que ele nunca fez na vida. Aí me deu um refúgio ali, depois não entrou no triplo e acabou para mim, né? Aí acabou tudo, todo sonho, todo projeto foi por água abaixo. E pior, eu perdi ele por o ano de 2008, eu tive que baixar ele, tirei ele da prova grande, voltei para a prova baixa, comecei a tomar uns refugos, tive que dar uma recuperada. Não tinha mais nada do problema antigo. Era um novo mas problema. ele entrou num processo porque ele é muito empenhado, muito empenhado. O que ele faz com muito empenho. Então, a hora que a coisa ficou muito grande e ele viu que ele estava fora de forma e tudo, ele começou a não ir. Aí eu baixei ele em 2008, tomei ainda alguns refugos, daí o Marcelo Artiaga me pediu ele para saltar o Atina, eu emprestei para o Marcelo para saltar a baixa do Atina, ele já estava melhor e tudo, foi muito bem no Atina, teve bom resultado e tudo, mas não foi na grande. E aí fiquei levando ele assim até 2009, que eu voltei a botar ele na prova grande. Ele voltou a ter bons resultados.
2010 foi o ano que ele mais ganhou. Foi o ano que ele ganhou aquele circuito Sport TV que Sim. as Isabelas e a Karina fizeram. Ele ganhou ele fez segundo na primeira, ganhou as duas próximas, ele ganhou um grande prêmio, enfim, ele ganhou bastante, ganhou o circuito. Aí, em 2011, foi a última prova forte que eu saltei, ele foi no Larissa. Ele pegou uma falta no triplo e eu resolvi botar ele na prova de baixo. Sim. Ele tinha um problema de gás. A saúde dele é impecável, ele nunca teve nada de problema ósseo, problema mecânico, nada, nada, nada. Mas ele tinha uma gastrite que eu nem podia dar uma ração convencional para ele por causa do melaço, né? Que tem as rações, tem muito melaço, e melaço irrita muito o estômago. E ele tinha uma gastrite que todo concurso que ele começava, como ele começou aí, ele tinha uma crise. E a crise era muito sofrida, ele é ruim de passar sonda, daí tinha que sedar e não sei o quê. No fim, curava. O primeiro dia dele, dificilmente ele perdia. Mas ele começou a ter recorrente essas crises de gastrite e, na verdade, foi por isso que eu aposentei ele quando ele fez 20 anos. Mas eu baixei ele um pouquinho do esforço, ele aguentou durante um tempo bom, sendo um dos cavalos mais rápidos do Brasil, daí, nessa categoria do 1,40 m, entendeu? E um cavalo que era lento, né? Eu tinha dificuldade no início na carreira dele, porque ele era lento, era um cavalo lento, mas pela educação dele, pela explosão, pela recuperação de movimento depois que ele batia no chão e tudo, ele se tornou um dos cavalos mais rápidos do Brasil. Eu focava no Zé. O Zé, na época, estava com aquele cavalo dele, um filho do Land Ritter, como chamava? É o long neck. Long neck. Putz, o que eu corri atrás do Zé, eu vou dizer uma coisa. E ganhei algumas. O Zé era a minha referência ali. E ele ainda fez com que eu praticasse bastante as provas de velocidade, que é gostoso também. Ô Marquinhos, e essa prova que você ganhou em Porto Alegre era o brasileiro e seletiva, é isso? Isso, era o brasileiro de sênior top e fazia parte da seletiva para o Pan-Americano. Então bota o óculos aí, bote o óculos aí agora. Tem mais um vídeo aqui, o último vídeo do dia, né? Mas esse é especial, tá? Vamos lá, deixa eu ver se tá aqui no volume alto, tá? Vamos lá. Oi, eu vou falar aqui de um pequeno episódio que diz muito da carreira do Marquinho, da forma como ele vive, pessoal e profissionalmente, isso que faz. Um dia recebi um telefonema dele e percebi que ele estava emocionado. E foi justamente o dia em que ele conseguiu o prêmio, né, com o Galã. Ele estava no Sul. E ele dizia para mim: mãe, nós conseguimos, mãe, nós conseguimos. E eu fiquei pensando nesse nós, o que queria dizer. Ele falava, não era da equipe com quem ele estava lá, ele falava do conjunto, ele e o animal. Nós conseguimos. Isso me chamou muito a atenção, porque fala muito do vínculo que ele tem, do vínculo que ele constrói com o animal que ele está montando. Rapaz, essa quase eu choro. Mamãe querida, coitada, tá lá isolada, morrendo de medo da Covid. Tem que ter medo dessa doença aí. Mas é isso aí. Mas a respeito do que ela falou, pior que é mesmo, não tinha equipe, porque durante todo esse tempo, de 2005 até 2012, eu era cavaleiro de um cavalo só. Eu praticamente rodei o circuito todo só com o Galã e com pouco dinheiro.
né? Então, a maioria das vezes, eu nem tratador levava. O brasileiro, o galã foi sem tratador. Tem uma galerinha aí de amigos tratadores e tudo que se juntaram, o Paiva, o Bruno aqui de Campinas e tudo, e me ajudavam a tratar ele, entendeu? Me puxavam na pista, me davam uma força. Então, realmente foi uma coisa assim, de se enfiar mesmo, era eu e galã mesmo, o tempo todo. E muito mais ele do que eu, né? Eu, o privilégio de estar em cima dele. Ô Marquinhos, e como era, alguém comentou aqui, como era a sua preparação antes de todas as provas? Alguma superstição, tinha alguma coisa que você fazia sempre com ele, em relação a esse bem-estar aí, a confiança que você adquiriu dele? Ou não? Era normal como outro cavalo qualquer? Ai, não sei, assim, eu não tenho superstição, para mim é zero. Agora, é dedicação mesmo. O que tinha era uma preocupação no bem-estar dele, físico e tudo, antes das competições. Eu alisava muito ele antes das competições, no sentido assim, de massagem, de fricção, de questão energética mesmo, né? De você tinha um contato muito próximo na cocheira, assim. Tinha uma relação além de equitação, de parceiro mesmo. E ele é um cavalo de um carinhoso, de um jeito, ao contrário do que pensam, do que falam. Ele é um cavalo fantástico, assim. Não é bobinho, mas, né, como um garanhão, ele tem todas as características de garanhão e tudo, mas de uma bondade, nunca foi capaz de dar um coice, uma mordida em ninguém. Então, assim, eu acho que tinha isso, mas superstição não. Não Show. acredito nisso. Ô Marquinhos, então quer dizer que o Galã então hoje vive a aposentadoria aí pertinho de você, né? Essa história é muito bacana. Depois tem que escrever um livro dos detalhes disso, porque é muito legal essa história, né? E outra coisa, é uma história que não é só de momentos bons, né? Porque o hipismo tem isso, a gente perde muito mais do que ganha e você ganhou bastante, mas é como você falou, teve um momento que estava no auge, você teve que voltar para a escala menor para depois chegar ao maior. E é muito bom para todos os meus alunos e todo mundo que está assistindo aqui entender isso, né? Que existe isso em alto nível. Imagina na base da equitação, né? Não, não tem dúvida. Tem muitas horas que você tem que recuar, entendeu? Tem que recuar com a ideia de que a vida é longa. A gente não precisa tudo numa hora só. Dá para e assim, isso entre os atletas é sabido, né? É difícil você manter o pico da performance durante muito tempo. É natural que oscile, né? Do ponto mais alto para um ponto mais baixo, que é o que acontece, porque não adianta para a gente se manter no meio, você vai ser morno, né? Você tem que ir no pico mesmo e ter consciência de que vai ter um pico baixo. E às vezes você não se expor a esse pico baixo, você saber esperar ele passar para você retomar o pico alto, né? Essa coisa de inscrever bem, de saber que programação você faz e tudo, isso também é fundamental para o resultado. Eu errei muito com o Galã, mas muito. Ele me mostrou várias coisas assim que se fosse hoje, que eu não erraria mais, né? Eu acho que ele foi subutilizado, na verdade, do que da qualidade dele, que como falaram aí, a qualidade dele nunca ninguém questionou. Ele sempre foi um bom cavalo, desde jovem, com o Rodrigo e tudo. Ele só criou um trauma e, por um motivo de paciência e de falta de opção também, né? Porque a vida nossa com os cavalos não é que a gente escolhe os cavalos. De certa forma, pelo destino, a gente é escolhido, né? Porque eu digo isso, se eu tiver que sair e comprar um cavalo, com certeza eu vou fazer burrada, entendeu? Agora, pelas situações que vão acontecendo e tudo, o cavalo cai na sua mão. Putz, e aí você acaba
explorando aquele indivíduo ali, e acontece muitas vezes nessa. Se existe empenho, energia, carinho e tudo, pode não ser o máximo, mas bom vai ser, entendeu? Então, tem que investir a energia no que você acredita mesmo, porque uma hora vai dar certo, né? Pode demorar um pouco, não são todas as pessoas que têm a paciência e têm um dia a dia confortável, feliz, para poder esperar esse tempo todo, mas quem conseguir persistir ali tem sucesso com certeza, não tem como não. Muito boa. Agradecer a presença do seu xará aqui, Marcos Ribeiro, né? Está aqui também comentando e participando. Muito obrigado a todo mundo, na verdade, que está aqui, mas Marquinhos, que é a primeira vez que eu vejo ele nas nossas lives aqui. Muito obrigado, Marcos, pela presença. Meu xará é uma notoriedade na comunicação do hipismo. E a gente é muito confundido, a gente a vida inteira foi muito confundido. Não tem nada a ver, ele é Marcos Antônio da Costa Ribeiro, eu sou Marcos Ribeiro dos Santos, mas a gente é Marcos Ribeiro. E aí, volta e meia, gente manda mensagem para mim, falando, pô, Marquinhos, não sei o quê, parabéns pela prova. Aí não sou eu, é ele. Aí eu mando para ele, falo, Marquinhos, eu recebi parabéns. E vice-versa, entendeu? Sim, lógico. A gente compartilha as comemorações. Legal. Marquinhos, a gente tem mais 14 minutos aqui de live e assim, eu tinha, sei lá, 25 perguntas. Eu só fiz 10, viu? Porque a conversa foi muito boa, né? E já... quem tá na live? Legal. Rodrigo Pessoa acabou de entrar, Marquinhos. Rodrigo Pessoa tá aqui. Ô, Marquinhos, eu vou continuar nessa linha aí filosófica um pouco dos cavalos, porque é uma coisa pouco... Deixa eu só aproveitar que o Rodrigo está aí. Eu sou adepto do silêncio, eu cultuo o silêncio. E eu tenho uma passagem com o Rodrigo muito engraçada. Ele nem deve lembrar disso, né? Porque eu tive com o Rodrigo na Europa, na casa dele, eu tinha 16 anos, ele tinha 15 anos. A gente teve uma convivênciazinha nessa época, depois a gente veio se ver. E logo depois que eu tinha sido campeão brasileiro, eu fui saltar no Rio de Janeiro. E na prova de caça, eu tinha trocado a embocadura do galã e o Rodrigo estava lá saltando no Internacional. E eu todo animado que a turma estava lá e eu troquei a embocadura do galã, fiz uma bobagem danada, botei um Nepomuk, fui lá, fiz 0... sei lá, 12 segundos acima do cara que estava em primeiro. Uma bobagem danada, né? Mas daí sentei do lado do Rodrigo e virei para ele e perguntei, Rodrigo, e aí, o que você achou? Ele virou para mim assim, olhou bem no meu olho, voltou para frente e não falou nada. Para mim, aquilo ali foi a melhor resposta que eu podia ter tido, entendeu? Um silêncio, porque foi uma merda, não tinha o que falar mesmo. Ele nem lembra disso, tenho certeza que ele nem lembra disso. É uma resposta bem dada da porra. Mas ele é adepto disso também, ele fala bastante com o silêncio, Rodrigo, que eu sei. Muito legal. Marquinhos, e aí o que eu vou falar agora é sobre justamente como eu estava falando, né? Esse lado filosófico aí, um pouco do entendimento dos cavalos, é pouco comentado e pouco difundido, principalmente nas lives agora, que a gente está falando muito da parte técnica, né? E eu queria que você me dissesse o que é que você vê num cavalo novo, e aí eu te falo não só da parte técnica, o que é que você procura num cavalo novo e você aposta suas fichas naquele cavalo, se fosse para você escolher um cavalo ideal na sua vida. Então, como eu estava te dizendo, eu tive momentos e momentos. A última que eu tinha como parâmetro assim era, claro, ter uma boa sensibilidade, uma boa sensação do cavalo saltando, né, o sentimento puro, e ser sadio, né? Ser sadio e com um bom papel. Isso é o que eu tenho buscado nos cavalos jovens, né?
Mas é difícil, porque os dois cavalos que eu julgava sadios, totalmente sadios, eles se mostraram depois com algum problema que eu vim descobrir, que tem que tratar também. Então é muito difícil, eu acho que é muita sensibilidade mesmo, sensação e fé. Aí é aquilo que eu falei, você botar toda a sua energia a partir daquele momento que se tem uma boa sensação no cavalo. Muito bacana. Marquinhos, qual é a rotina ideal que você acha? Lógico que rotina eu não vou falar do trabalho específico. Eu vou falar em relação a folgas na semana, trabalho de plano, trabalho de salto, para esses cavalos novos. E quando eu falo cavalos novos, pode ser de 4 a 8 anos, mas eu quero especificadamente entre 4 e 5 anos. O que é que você acha que é uma rotina saudável para um cavalo nessa idade aí de salto? Eu, durante esse período do Galã, também tive outra experiência que eu continuei levando comigo, que foi a questão da natação para cavalo. Muita gente é contra, diz que o cavalo contrai muito a coluna e tudo. Eu não tive essa experiência. O Galã nadava 3 vezes por semana, na época que ele foi campeão brasileiro. E depois que o Aras Albar se formou e que meus cavalos do Albar foram para lá, eu também continuei a desenvolver um trabalho físico com os cavalos, que eu acho que funciona muito bem. Você separar muito bem o físico do técnico. Eu, 3 vezes por semana, eu botava os cavalos exclusivamente num trabalho físico. Esteira com água eu acho formidável, que nós temos lá no Albar. Nós temos uma piscina também, uma piscina de 90 metros, que eu acho bárbaro para os cavalos. Nós temos uma raia de, sei lá, 1,2 km, que eu fazia bastante treinamento cardíaco também, ver batimento, ver a melhora dos cavalos e tudo. Eu passei a usar muito essa parte física, que acaba funcionando para a parte mental também, né? Porque o cavalo nadar, o cavalo andar para fora da pista e tudo isso faz parte da saúde mental dos cavalos. E 2 vezes por semana um trabalho técnico, saltando, ou cavaletes, ou varas, ou saltos. Mas, de certa forma, eu mantinha a rotina dos cavalos dessa forma. Piquete, sempre eu sou favorável ao piquete. Meus cavalos, até hoje, eles trabalham em um período, no outro período eles ficam no piquete. Eu acho fundamental eles não ficarem na cocheira, eles estarem comendo, que é o que eles fazem naturalmente, comendo e caminhando o tempo todo. Basicamente é isso, né? Sem entrar na questão técnica, o dia a dia é isso, você variar a atividade deles a cada dia, né? De técnico para físico, para mental, para você fazer essa variação. É claro que em clubes e etc., fica mais difícil você fazer esse trabalho, mas para quem quer realmente preparar cavalo de alta performance, tem que ter essa estrutura. Não tem como não ter. Perfeito. Marquinhos, a gente está chegando ao fim, né, dessa live, que na verdade foi uma aula. Acho que todo mundo gostou, as pessoas vão comentar aqui. Quem quiser fazer as considerações finais aqui para o Marquinhos, a gente tem mais 4 minutos aí de live. E eu queria, desde já, Marcos, agradecer muito, né, a sua presença aqui, aceitar no meu convite aí. Agradecer a todo mundo que assistiu, né? Eu acho que foi muito proveitoso a gente ver e ouvir um lado que não é tão divulgado, né? E eu queria que você deixasse sua mensagem final aí para todo mundo que está assistindo, os amantes do cavalo, jovens talentos, né, profissionais, todo mundo aqui que está reunido nessa noite aqui de quinta-feira para escutar as suas palavras, que são sempre tão sábias.
Bom, primeiro de tudo, eu não posso deixar de agradecer, e isso é até motivo para mais horas de conversa, que foi a partir de 2012, onde eu tive a parceria e o apoio total do Carlito, que é o proprietário do Aras ao Bar. A minha vida como cavaleiro profissional, o dia a dia, principalmente, mudou a partir de 2012, onde o Galã serviu o Aras ao Bar ainda como cavalo da equipe, ganhou muito para o Albar, e eu passei a ter condições de ter uma estrutura melhor, de ter condições melhores para ir na competição, enfim. E eles são parceiros meus e até hoje na escola de equitação e nos cavalos de alta performance, que é o meu projeto atual, que é escola de equitação. Isso o Neco que me fez fazer. Toda vez que o Neco vinha para cá, o Neco falava que a gente não tinha escola, que a gente nossos alunos eram ruins, não tinham instrução, não tinham. E eu falei para ele que tá bom, se eu tenho alguma coisa a fazer pelo hipismo, então vai ser fazer um projeto da escola de equitação como escola de equitação mesmo, como diz o meu grande amigo Cabral, que tenha começo, meio e fim, e que possa formar gente que possa entrar ou não no nosso esporte, né? Mas você ter uma quantidade grande de pessoas formadas e instruídas de como lidar com cavalos e tudo que possam optar por essa vida. E isso só foi possível por causa do Albar, do Carlito, que apostou nesse projeto e hoje é um sucesso. E, paralelamente, eu tenho os cavalos de alta formação de cavalos de alta performance. Eu quero que um cavaleiro olímpico nosso vá numa Olimpíada ou a gente faça um cavalo, um super cavalo formado aqui comigo. Entendeu? Esse é meu projeto e que nos deu o lucro todo que a gente sempre desejou, né? Mas, enquanto isso, o trabalho é diário e é uma delícia. Se não chegar esse cavalo também, vai ter sido bom da mesma forma. Marquinhos, 1 minuto aí para você mandar uma mensagem para todos os jovens talentos, amadores, né? Tem muita gente aqui assistindo da base. O que é que você acha de mais importante para as pessoas que estão iniciando o esporte aí? Bom, primeira coisa é aquilo que eu falei. Quem está nessa fase, se enfia nessa fase, que é aprender equitação, aprender a ser um bom cavaleiro independente do seu cavalo. Aprender o que é estar em um cavalo e ele se sentir confortável com você em cima. A pessoa, para aprender isso, ela precisa se enfiar de cabeça, precisa conhecer os cavalos a fundo. Para, numa segunda fase, você buscar os cavalos importantes, os cavalos que vão ser seus parceiros, vão ser seus companheiros nas vitórias, nas derrotas e tudo. Mas, primeiro, é fundamental que a gente consiga construir a nossa equitação, que a gente possa fazer a nossa parte em cima dos cavalos, entendeu? Isso é fundamental e não tem outro caminho. E vamos montar cavalo, porque é uma super profissão. Ser médico, ser veterinário, ser que nada. Vamos ser cavaleiro, vamos trabalhar todo mundo junto. É possível viver muito bem assim. Eu dou maior força. Quem quiser, eu tô Marquinhos, para finalizar, vamos tirar uma foto agora aqui para ficar registrado isso aqui para sempre, tá bom? Atenção, 1, 2, 3 e... Beleza, Marquinhos, muito obrigado por tudo. Você foi 10, como sempre. Agradeço aí sua presença e de todo mundo, tá bom? Boa noite e fiquem com Deus aí. Um grande abraço. Um abraço, obrigado. Valeu, Marquinhos.